Oi, demorei demais. Não, não é nada disso. Sabe que eu acho melhor você ficar aqui. Após mais de 15 anos de silêncio e especulações que tomaram conta da mídia e das redes sociais, uma das histórias mais comentadas do mundo dos famosos volta a ganhar força com revelações que prometem chocar muita gente. Hoje vamos falar sobre a relação conturbada entre Alexandra Marzo e sua mãe, a lendária atriz Betty Faria. Durante anos, o público tentou entender o que realmente aconteceu entre mãe e filha. Afinal, como uma relação que parecia normal acabou se transformando em um afastamento tão profundo. Rumores, entrevistas antigas, declarações indiretas e muitos bastidores alimentaram uma narrativa cheia de mistérios. Mas agora novas falas de Alexandra estão trazendo à tona detalhes que quase ninguém imaginava. Segundo ela, por trás das câmaras e do glamour da televisão existiam conflitos familiares intensos, mágoas acumuladas e decisões que mudaram completamente o rumo da relação entre as duas. Alguns dizem que foi orgulho, outros acreditam que foram feridas emocionais profundas que nunca cicatrizaram, e há ainda quem afirme que existiram episódios ainda mais delicados que nunca foram totalmente revelados ao público. Mas afinal, o que realmente aconteceu para que Alexandra tomasse a decisão de se afastar da própria mãe por tanto tempo? Será que houve reconciliação? Ou existem verdades que continuam escondidas até hoje? No vídeo de hoje vamos revelar detalhes pouco conhecidos dessa história, incluindo momentos tensos, declarações que dividiram opiniões e uma revelação final que pode mudar completamente a forma como muita gente vê esse conflito familiar. Mas antes de continuarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu gostei, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e faz com que o vídeo chegue a mais pessoas que também gostam de histórias surpreendentes sobre o mundo dos famosos. A sua inscrição fortalece o canal e permite que continuemos trazendo conteúdos cada vez mais interessantes para você. E se você quiser apoiar ainda mais o canal, pode usar o Super Thanks aqui no vídeo, que ajuda diretamente na produção de novos conteúdos. Mas se não puder apoiar financeiramente, não tem problema nenhum, deixe aqui nos comentários o que mais te surpreendeu nessa história, porque eu realmente quero saber a sua opinião. Agora prepare-se, porque ao longo deste vídeo vamos entrar em detalhes que poucas pessoas conhecem, e a última revelação sobre essa relação entre mãe e filha pode te deixar realmente impactado, então assista até o final para entender toda a verdade por trás desse afastamento que durou mais de uma década. A infância de Alexandra Marzo foi profundamente marcada pelo ambiente artístico e pela notoriedade de sua família. Nascida em 30 de setembro de 1968, no Brasil, Alexandra cresceu cercada pelo universo da televisão e do entretenimento, algo que influenciaria de forma direta sua visão de mundo e, mais tarde, sua própria trajetória profissional. Filha da consagrada atriz Betty Faria e do ator e diretor Cláudio Marzo, ela veio ao mundo em um momento em que os pais já estavam inseridos na indústria cultural brasileira, participando de produções importantes e construindo carreiras sólidas na dramaturgia. Desde muito pequena, Alexandra teve contato com os bastidores da televisão, acompanhando conversas sobre gravações, roteiros e projetos artísticos que faziam parte do cotidiano da família. Crescer nesse ambiente significava conviver com pessoas conhecidas do público, frequentar estúdios e perceber desde cedo como funcionava o mundo da fama, algo que para muitas crianças seria incomum, mas que para ela acabou se tornando parte natural da vida. No entanto, apesar do brilho que cercava a carreira de seus pais, a infância de Alexandra também teve momentos de instabilidade emocional. A relação entre Betty Faria e Cláudio Marzo passou por dificuldades, e a separação dos dois acabou sendo um episódio marcante para a jovem Alexandra. Como acontece em muitas famílias, a ruptura trouxe mudanças na rotina, exigindo adaptações emocionais e criando desafios típicos de uma infância vivida entre duas figuras públicas muito ocupadas com suas carreiras. Ao mesmo tempo, ser filha de artistas famosos também significava crescer sob certa expectativa externa, já que muitas pessoas naturalmente imaginavam que ela seguiria o mesmo caminho artístico dos pais. Ainda assim, Alexandra teve uma formação que misturava normalidade e exposição pública. Enquanto vivia experiências comuns a qualquer criança, como escola, amizades e descobertas da adolescência, também carregava o peso simbólico de pertencer a uma família conhecida do grande público brasileiro. Essa combinação de fatores ajudou a moldar sua personalidade de forma significativa. Pessoas próximas costumam descrever Alexandra como alguém sensível e observadora desde cedo, características que possivelmente nasceram dessa convivência intensa com o mundo artístico e das experiências familiares que viveu ainda jovem. Com o passar do tempo,
Essas vivências da infância acabariam influenciando tanto suas escolhas pessoais quanto sua decisão de seguir carreira como atriz, dando continuidade, de certa forma, ao legado artístico iniciado por seus pais. O início da carreira de Alexandra Marzo na televisão aconteceu de forma quase natural, considerando o ambiente em que ela cresceu desde a infância. Sendo filha de dois artistas bastante conhecidos, a atriz Betty Faria e o ator e diretor Cláudio Marzo, Alexandra sempre esteve muito próxima do universo da dramaturgia. Desde jovem ela frequentava estúdios, acompanhava gravações e observava de perto o trabalho dos profissionais da televisão, algo que despertou nela uma curiosidade genuína sobre a atuação. Mesmo assim, seu caminho para a carreira artística não foi apenas consequência da fama dos pais. Alexandra demonstrou interesse próprio pela arte de interpretar e decidiu investir nesse talento. Com o passar dos anos, ela começou a estudar e a se preparar para atuar profissionalmente, entendendo que o público e a crítica naturalmente comparariam sua trajetória com a de seus pais, algo que exigia dedicação para mostrar que também possuía identidade artística própria. Sua entrada na televisão aconteceu principalmente por meio de produções da emissora TV Globo, que durante décadas foi responsável por revelar e consolidar muitos talentos da dramaturgia brasileira. Alexandra passou a participar de novelas e outros projetos televisivos, conquistando gradualmente espaço no meio artístico. Embora não tenha buscado o estrelato imediato, ela se destacou pela naturalidade em cena e pela forma sensível com que interpretava seus personagens. Colegas de trabalho e profissionais da área frequentemente destacavam sua postura dedicada e profissional nos bastidores, algo que ajudou a construir uma reputação positiva dentro da indústria. Ao longo de seus primeiros trabalhos, Alexandra mostrou que possuía um estilo próprio de atuação, mais discreto e focado na construção emocional dos personagens, o que acabou agradando parte do público que acompanhava as novelas brasileiras da época. No entanto, apesar dos avanços na carreira, ela também precisou lidar com um desafio constante: as comparações inevitáveis com seus pais, que já tinham carreiras muito consolidadas. Muitas entrevistas da época traziam perguntas sobre essa relação e sobre como era carregar um sobrenome tão conhecido no meio artístico. Alexandra costumava responder com sinceridade e tranquilidade, dizendo que sentia orgulho da trajetória dos pais, mas que também desejava construir sua própria história dentro da televisão. Esse posicionamento ajudou a mostrar ao público que ela buscava reconhecimento pelo próprio trabalho e não apenas pela herança familiar. Com o passar do tempo, sua presença em produções televisivas consolidou sua imagem como uma atriz talentosa e respeitada, ainda que sempre mantendo um perfil mais reservado em comparação com outras figuras do meio artístico. Assim, o início da carreira de Alexandra Marzo foi marcado por uma combinação de oportunidade, talento e esforço pessoal, elementos que a ajudaram a encontrar seu espaço dentro de um universo tão competitivo quanto o da televisão brasileira. Mesmo com as dificuldades familiares, Alexandra decidiu seguir o caminho artístico. Ela começou sua trajetória como atriz ainda jovem, participando de produções televisivas que gradualmente lhe deram visibilidade. Ao longo dos anos 1980 e 1990, Alexandra construiu uma carreira consistente na televisão brasileira, participando de novelas e produções importantes da emissora TV Globo. Embora nunca tenha buscado o status de grande estrela, ela se destacou por papéis marcantes e por sua presença natural em cena. Muitos críticos afirmavam que Alexandra possuía talento próprio e não dependia apenas da fama dos pais para conquistar espaço. Mesmo assim, ela sempre conviveu com comparações constantes, principalmente com a carreira consolidada de sua mãe, Betty Faria, o que em alguns momentos se tornou um peso emocional. A relação entre Alexandra Marzo e sua mãe, a consagrada atriz Betty Faria, sempre despertou grande curiosidade do público e da imprensa, principalmente porque ao longo dos anos surgiram rumores e comentários sobre um possível distanciamento entre as duas. Crescer sendo filha de uma figura tão conhecida da televisão brasileira certamente trouxe momentos de orgulho, mas também desafios emocionais que nem sempre eram visíveis para quem observava de fora. Desde jovem, Alexandra conviveu com a intensa rotina profissional da mãe, marcada por gravações, compromissos e pela grande exposição que acompanha a carreira de uma atriz famosa. Como acontece em muitas famílias, especialmente naquelas em que os pais têm profissões exigentes, houve momentos em que a convivência ficou mais complicada e surgiram diferenças de personalidade e de visão sobre a vida. Com o passar do tempo, essas diferenças acabaram gerando períodos de afastamento entre mãe e filha, algo que Alexandra comentou em algumas entrevistas ao longo da vida. Em determinados momentos, ela mencionou que o relacionamento entre as duas passou por fases difíceis,
com mágoas acumuladas e dificuldades de comunicação que tornaram a convivência mais distante. Apesar disso, Alexandra sempre demonstrou respeito pela trajetória artística da mãe, reconhecendo a importância de Betty Faria para a televisão brasileira e para sua própria história familiar. O que chamou a atenção do público foi justamente o contraste entre a imagem forte e admirada de Betty Faria na televisão e os relatos mais íntimos que Alexandra trouxe sobre as complexidades do relacionamento entre elas. Em algumas declarações, Alexandra deixou claro que parte desse distanciamento aconteceu porque ela precisava encontrar seu próprio caminho e preservar seu equilíbrio emocional, algo que muitas pessoas conseguem compreender quando se trata de relações familiares intensas. A exposição na mídia também contribuiu para aumentar o interesse sobre esse assunto, pois qualquer comentário feito por uma das duas rapidamente se tornava notícia. Mesmo assim, Alexandra sempre procurou falar sobre o tema de forma relativamente cuidadosa, evitando transformar questões familiares em grandes confrontos públicos. Ao longo dos anos, a história das duas acabou sendo vista por muitos como um exemplo de como relações entre mães e filhas podem ser complexas, especialmente quando envolvem fama, expectativas e experiências de vida diferentes. Hoje, quando o assunto aparece em entrevistas ou reportagens, ele costuma ser tratado com mais maturidade e compreensão, lembrando que, por trás das manchetes e especulações, existe uma relação familiar real, marcada por sentimentos, desafios e momentos de aprendizado ao longo do tempo. Quando se fala da vida pessoal de Alexandra Marzo, uma característica que sempre chamou atenção é a forma discreta com que ela escolheu viver longe dos holofotes, principalmente quando o assunto envolve seus relacionamentos amorosos. Diferente de muitos artistas que compartilham grande parte da vida privada com o público, Alexandra sempre demonstrou preferência por manter sua intimidade protegida, algo que acabou despertando ainda mais curiosidade entre fãs e jornalistas ao longo dos anos. Crescendo em uma família famosa, sendo filha da renomada atriz Betty Faria e do ator e diretor Cláudio Marzo, ela teve desde cedo a oportunidade de observar de perto como a exposição pública pode afetar a vida pessoal de artistas. Essa experiência provavelmente contribuiu para que ela adotasse uma postura mais reservada quando se tratava de relacionamentos e da construção de sua vida fora das câmaras. Ao longo da vida adulta, Alexandra teve relacionamentos importantes e construiu uma família, mas sempre evitando transformar esses aspectos em assunto constante na mídia. Pessoas próximas costumam descrevê-la como alguém que valoriza profundamente a estabilidade emocional, a privacidade e as relações construídas com base no respeito e na confiança. Em entrevistas raras nas quais comentou sobre sua vida pessoal, Alexandra deixou claro que nunca se sentiu confortável com a ideia de expor demais sua intimidade, preferindo preservar os momentos mais significativos apenas para o círculo familiar e amigos próximos. Esse comportamento também reflete um traço de personalidade bastante presente nela: a busca por uma vida equilibrada, longe da pressão e das expectativas que muitas vezes acompanham quem faz parte de uma família conhecida do público. Outro aspecto importante de sua vida pessoal é o valor que ela sempre demonstrou dar à família e às relações afetivas mais próximas, principalmente após enfrentar momentos difíceis em diferentes fases da vida. Essas experiências contribuíram para que Alexandra passasse a priorizar ainda mais o bem-estar emocional e a tranquilidade no cotidiano. Ao invés de se envolver constantemente com a intensa exposição da mídia, ela preferiu focar em uma rotina mais simples e reservada, algo que para muitos artistas pode parecer incomum, mas que para ela sempre fez muito sentido. Esse estilo de vida mais discreto acabou ajudando Alexandra a construir relações mais estáveis e a manter uma certa distância das polêmicas que frequentemente cercam o universo das celebridades. Assim, quando se observa sua trajetória pessoal, fica claro que ela optou por trilhar um caminho diferente de muitos artistas, valorizando a privacidade, preservando seus relacionamentos e colocando sua vida emocional acima da necessidade de permanecer constantemente em evidência. Ao longo da vida e da carreira, Alexandra Marzo também enfrentou momentos difíceis que acabaram influenciando diretamente sua relação com a mídia e com o próprio universo da televisão. Apesar de ter construído uma carreira respeitada como atriz e de ter crescido em uma família muito conhecida do público, sendo filha da atriz Betty Faria e do ator e diretor Cláudio Marzo, Alexandra sempre demonstrou uma personalidade mais reservada, algo que contrastava com a intensa exposição que costuma acompanhar a vida de artistas. Com o passar dos anos, ela começou a sentir cada vez mais o peso dessa exposição, especialmente quando questões pessoais e familiares passaram a despertar grande interesse da imprensa e do público. Em alguns períodos de sua vida, entrevistas e reportagens acabaram focando mais em possíveis conflitos familiares e em especulações sobre sua vida privada do que em seu trabalho como atriz,
algo que naturalmente pode ser desgastante para qualquer pessoa. Diante desse cenário, Alexandra tomou decisões importantes sobre o rumo que queria dar à própria vida. Em vez de continuar buscando constantemente novos trabalhos na televisão e permanecer no centro das atenções, ela começou a priorizar uma rotina mais tranquila e equilibrada. Esse movimento de afastamento da mídia não aconteceu de forma abrupta, mas foi resultado de reflexões pessoais e da vontade de viver com mais privacidade e menos pressão pública. Em algumas declarações ao longo dos anos, Alexandra indicou que precisava de um tempo para se reconectar consigo mesma e organizar diferentes aspectos de sua vida emocional, algo que muitas pessoas conseguem compreender quando enfrentam fases mais delicadas. O ambiente competitivo e muitas vezes intenso da indústria do entretenimento também pode ter contribuído para essa decisão, já que a carreira artística exige constante exposição, agendas cheias e uma pressão permanente por visibilidade. Ao se afastar gradualmente desse ritmo, Alexandra passou a valorizar mais momentos simples do cotidiano, o convívio com pessoas próximas e a construção de uma vida mais equilibrada fora dos holofotes. Embora essa escolha tenha surpreendido parte do público que acompanhava seu trabalho nas novelas brasileiras, ela também mostrou um lado muito humano da atriz, revelando que sucesso profissional nem sempre é suficiente para garantir bem-estar pessoal. Com o tempo, seu afastamento da mídia acabou sendo visto mais como uma decisão consciente de priorizar qualidade de vida do que como um simples desaparecimento do cenário artístico. Dessa forma, os momentos difíceis que Alexandra enfrentou ao longo da vida acabaram servindo também como um ponto de virada importante, ajudando-a a redefinir suas prioridades e a buscar uma forma de viver mais alinhada com seus valores e necessidades pessoais. Ao longo dos anos, Alexandra Marzo chamou a atenção do público não apenas por sua carreira na televisão, mas também por algumas entrevistas e declarações que trouxeram à tona reflexões profundas sobre sua vida pessoal, sua família e os desafios de crescer em meio à fama. Filha da renomada atriz Betty Faria e do ator e diretor Cláudio Marzo, Alexandra sempre esteve ligada a uma família muito conhecida da dramaturgia brasileira, algo que naturalmente despertava curiosidade da imprensa sempre que ela falava publicamente sobre sua trajetória. Em determinadas entrevistas ao longo de sua vida, a atriz demonstrou uma postura bastante sincera ao comentar experiências pessoais e emocionais que marcaram sua história. Um dos temas que mais repercutiu foi justamente sua relação familiar, especialmente quando mencionou momentos de distanciamento e dificuldades de convivência dentro da família. Essas falas despertaram grande interesse porque mostravam um lado mais humano e vulnerável por trás da imagem pública associada a uma família famosa. Alexandra chegou a comentar em algumas ocasiões que crescer em um ambiente de grande visibilidade pode trazer pressões emocionais que muitas vezes o público não percebe, principalmente quando expectativas externas acabam influenciando a forma como as pessoas enxergam sua vida pessoal. Suas declarações costumavam ter um tom reflexivo, buscando explicar que, por trás de qualquer história familiar, existem sentimentos complexos, experiências acumuladas e processos de amadurecimento que levam tempo para serem compreendidos. Em vez de transformar esses assuntos em confrontos públicos, Alexandra frequentemente optava por falar com certa cautela, procurando destacar mais o aprendizado que tirou dessas situações do que as polêmicas em si. Ainda assim, algumas de suas falas acabaram sendo interpretadas como revelações importantes sobre conflitos do passado, o que gerou repercussão na mídia e discussões entre fãs e jornalistas. Outro ponto que marcou suas entrevistas foi a forma aberta com que ela falou sobre escolhas pessoais e sobre a decisão de levar uma vida mais reservada ao longo do tempo. Alexandra explicou que, em determinado momento da vida, passou a valorizar mais a tranquilidade e o equilíbrio emocional do que a exposição constante que acompanha a carreira artística. Esse tipo de declaração ajudou muitas pessoas a compreender melhor as razões pelas quais ela se afastou gradualmente da televisão e da mídia. Ao compartilhar essas reflexões, Alexandra acabou transmitindo uma imagem de maturidade e autoconhecimento, mostrando que sua história não se resume apenas à carreira como atriz, mas também a um processo de crescimento pessoal marcado por desafios, descobertas e mudanças de perspectiva ao longo dos anos. Hoje, Alexandra Marzo vive uma fase da vida marcada por mais tranquilidade, discrição e foco no bem-estar pessoal, bem diferente do ritmo intenso que costumava acompanhar sua trajetória no universo da televisão. Depois de muitos anos ligados ao meio artístico, ela optou por manter uma rotina mais reservada, distante da grande exposição da mídia que fez parte de diferentes momentos de sua carreira. Filha da renomada atriz Betty Faria e do ator e diretor Cláudio Marzo, Alexandra sempre conviveu com os holofotes desde muito jovem, mas com o passar do tempo percebeu que valorizava cada vez mais uma vida tranquila,
longe da pressão constante que costuma acompanhar o mundo das celebridades. Atualmente, ela prefere manter sua privacidade e raramente aparece em grandes eventos ou entrevistas públicas, algo que acabou se tornando uma característica marcante de sua fase mais recente. Mesmo assim, seu nome ainda é lembrado com carinho por muitos espectadores que acompanharam sua participação em novelas e produções televisivas brasileiras nas décadas passadas. Para esse público, Alexandra representa uma atriz talentosa que construiu uma carreira respeitável dentro da dramaturgia, mesmo sem buscar constantemente o estrelato ou a exposição excessiva. Nos últimos anos, quando eventualmente surge em alguma entrevista ou comentário na mídia, ela costuma demonstrar uma postura serena em relação ao passado, falando com mais maturidade sobre os desafios que enfrentou tanto na vida pessoal quanto profissional. Muitas de suas falas revelam uma pessoa que passou por um processo profundo de autoconhecimento e que hoje enxerga sua própria história com mais equilíbrio e compreensão. Alexandra também demonstra valorizar muito o tempo com pessoas próximas, amigos e familiares, além de momentos simples do cotidiano que muitas vezes passam despercebidos quando se vive em meio à intensa rotina da televisão. Essa escolha por uma vida mais reservada não significa necessariamente um rompimento com o mundo artístico, mas sim uma mudança de prioridades que reflete a busca por qualidade de vida e paz interior. Para muitos admiradores, essa fase atual de Alexandra Marzo mostra justamente a importância de encontrar um caminho próprio, mesmo quando se cresce em um ambiente cheio de expectativas e comparações. Assim, hoje ela segue vivendo de forma mais tranquila e discreta, mantendo sua história ligada à televisão brasileira, mas priorizando acima de tudo o equilíbrio pessoal e a liberdade de conduzir sua vida longe da pressão constante dos holofotes. Já segue o meu canal e deixa seu like para me ajudar a crescer.